E aí, pessoal do Tablete de Rapadura, inscritos do canal, deixa eu ajeitar aqui um pouco minha posição. Eu tô aqui sentado na minha cama e eu queria trazer uma reflexão hoje. Eu sou um assíduo assistidor, né? Um inscrito, um telespectador, entre aspas, né? Do YouTube, né? Eu gosto muito de YouTube, como também eu tenho uma certa leitura de alguns assuntos, né? Não muito, eu não sou um bom leitor, confesso, apesar de garantir que a leitura é muito importante para a nossa vida, né? Qual é o lance? O YouTube, ele tem um sistema que se você não seguir, você não cresce, né? Então eu tenho um canal um pouco antigo, demasiado antigo, e eu não sigo muito a lógica do YouTube, né? Que o YouTube pede para você ter o seu crescimento. Então, tá bem estagnadinho nesse momento, mas basicamente eu guardo minhas ideias aqui e um dia que Everton Barbosa não tiver mais esse mundo, né? Vou pelo menos ter algum lugarzinho para depositar, pelo menos até onde, enquanto o YouTube não deletar, né, meus vídeos. Eu não sei se pode chegar um dia que isso aconteça. Acerca dos livros, eu queria tratar um pouco sobre esse assunto, porque é um assunto que as pessoas não parecem ter refletido muito, né? Porque a gente valoriza muito as coisas. Esse ângulo ficou melhor. A gente supervaloriza muitas coisas e às vezes a gente perde noção do valor real delas, né? O que é que acontece? Ler é importante, é uma fonte de conhecimento, é uma fonte de reflexão. A leitura é uma fonte de até de criação de caráter. Então existe uma grande importância na leitura, em ler. Só que uma coisa que as pessoas esquecem bastante é que a leitura não é a única fonte de conhecimento. Então a gente encontra pessoas no YouTube ou pessoas até na vida assim, né, cotidiana, que são boas leitoras, claro que vão ter base sobre certos assuntos, dependendo do assunto, mesmo que esse assunto seja Crepúsculo, Diário de um Vampiro, sabe? Mas vão ser pessoas que vão ter maior conhecimento sobre certas fontes, que vão ter leitura sobre certas fontes. Eu basicamente eu gostava muito de pesquisar sobre religião, então eu até saturei um pouco essa questão ultimamente, mas eu sou um leitor, ou pelo menos fui, muito assíduo de textos religiosos. Claro que eu não li tudo, né? Tem muita coisa, mas eu gostava de ler a Tipitaka de Buda, né? Dos budistas. Eu gostava muito de ler Bíblia. Eu gostava de ler Allan Kardec, que Allan Kardec tem uma ótima leitura. É sério, os livros espíritas são muito bem escritos, né? Até os livros de Chico Xavier são interessantes para quem quer aprender sobre doutrina espírita, sabe? Mas na época eu era espírita, né? Então a minha grande abertura para livro foi a doutrina espírita. Ela é uma religião que enfatiza um pouco estudo. Então é muito bom isso, sabe?
em detrimento do catolicismo, né? O catolicismo, infelizmente, ele não gera uma cultura de estudo, né? Você nota que as pessoas mais estudadas geralmente são os sacerdotes. Por isso mesmo que quem não é sacerdote na igreja recebe o nome de leigo, né? Não sei se você já notou. Isso no budismo também. Leigo ele também tem essa conotação no budismo, né? Tem o monge e o leigo, né? É o sacerdote e quem não é sacerdote é o leigo, porque o sacerdote vai viver para aquele estudo. Então, é, a leitura ela é importante. Sem leitura de determinados assuntos, você não vai ter argumentação sobre aqueles assuntos. Você não vai ter capacidade argumentativa, não é verdade? Por exemplo, eu nunca li, sei lá, o Evangelho, por exemplo, de João. Eu nunca li o Evangelho de João. Aí eu chego e faço uma crítica sobre o Evangelho de João, eu não vou ter argumentação para discutir sobre determinados aspectos desse Evangelho. Inclusive, né, até quem lê certos textos antigos não tem muito conhecimento sobre estes, porque são textos de outras épocas e o contexto temporal é diferente. Então, assim, para você ver como uma coisa é complexa, né? Não adianta só ler determinado texto às vezes. Às vezes é preciso pesquisar por terceiros, né? No caso da Bíblia seria um estudo teológico, né? Então, assim, existem outras fontes de conhecimento, áudio, audiovisual, teatro, dança é fonte de conhecimento, música, mais ou menos. Claro, né, pessoal? É, destas fontes de conhecimento vão ter informações que não são relevantes. Vai ter música com um tema não relevante. Vai ter danças que não são relevantes. Porque a dança ela tem uma expressão, né? Vão ter livros que não têm temas importantes que não vão adicionar nada para você, para sua vida, né? Não dizendo que não deviam existir, é diferente, né? Chegar a essa conclusão de que uma coisa não deveria existir já é outro assunto, não é verdade? Então, assim, eu vi na internet determinadas pessoas que são até inteligentes, têm até uma argumentação interessante, mas que caem muito na cilada da falácia do livro. Você encontra muito esse tipo de gente, tipo, você não leu sobre feminismo, você não tem o que falar sobre feminismo. Não, não é bem assim, né? Às vezes a gente tem contato, né, com determinados aspectos da vida, determinadas coisas que não que são empíricos. É, e a gente tem acesso também de forma cotidiana, sem necessariamente ter uma leitura e aprendendo por conversa também. Então a gente tem essas outras fontes de informação. MGTOW, por exemplo. Eu nunca li um texto sobre MGTOW. Um texto mesmo, assim. Um livro de um ideólogo MGTOW, sei lá. Mas eu cheguei no YouTube e escutei as ideias dos caras, né? Embora não concorde, mas dá para você tirar conclusões sobre as ideias das pessoas sem ler sobre os ideólogos essenciais, porque você vai perceber que vai ter uma idealização em comum, vão ter ideias conjuntas. Claro, cada pessoa que está no YouTube
ou faz vlog, ou faz textos na internet, cada pessoa vai ter sua opinião pessoal. Então você procura muito as opiniões em comum dessas ideias, né? Tipo, você vai ter uma pessoa socialista, você não sabe o que é socialismo, você vai pesquisar no YouTube, né? Às vezes você não quer ler o Capital do Marx, às vezes você não quer ler os textos de Engels, né? Ou qualquer outro ideólogo socialista, né? Você chega no YouTube e escuta alguém tratando do assunto, né? Vão ter ideias pessoais sobre o assunto e vão ter ideias gerais, né? O assunto em si. Então, assim, quando você escuta dois socialistas falando e você vê que existe um consenso, você percebe que aquilo realmente é da ideia. Quando você vê que isso se repete, é realmente aquelas pessoas têm mais ou menos uma ideia. Mesmo que não esteja no livro, porque pode ser que tenham sido, sejam ideias adquiridas com fator histórico, com tempo, local, sabe? Tipo, eu acho que um socialista paraibano, eu não sei se ele vai ter a mesma ideia de um socialista lá em São Paulo, né? Pode ser que sejam realidades diferentes. Então, note como as coisas são complexas, pessoal. É... Isso é o que eu observei, né? Eu acho que um liberal paraibano que vive numa sociedade paraibana que tem mais dificuldade de financiar de financiar uma empresa, uma microempresa, não vai ter a mesma vivência de um empreendedor paulistano, de um liberal paulistano que seja um liberal empreendedor no caso, né? E não vai falar da ideologia provavelmente, embora basicamente seja a mesma ideologia, mas provavelmente vai ter uma ideia ou outra que os dois vão divergir, sabe? Que as duas pessoas vão divergir. Então é importante você saber disso também. Na internet tem uma pessoa que eu acho bem interessante, chamada Paula Marisa. É, Paula Marisa, se eu não me engano é Paula Marisa mesmo. É. E ela é da direita, né? Ela é antipetista, tal. Tem as ideias dela, mas sempre no final do vídeo dela, ela mostra um livro, né? Ah, a leitura de hoje é essa. Leia o livro da minha biblioteca. E muitas vezes ela pergunta à pessoa, né? Eu via muito os vídeos dela, né? Teve um tempo que eu passei uns 3 dias assistindo alguns vídeos dela. É, e no final de alguns vídeos ela voltava assim, né? A leitura de hoje, tal livro. E são livros ligados à ideologia dela, né? E ela tem uma livraria, né? Então faz o merchan também. E assim, aí eu via esse tipo de argumentação. Você não leu sobre o assunto. Você leu sobre o assunto? Você não leu. Então, às vezes, a pessoa que participa de um debate, ela pode se sentir refutada por não ler, por não ler, mas às vezes você, sobre determinados assuntos, você é empírico, né? Não necessariamente você vai ter uma ideia de feminismo pautado nas ideólogas feministas. Você vai ver na internet o tempo todo feminista falando e baseado nisso você vai ter uma ideia também, tá? Então é diferente a ideologia da prática.
e a prática empírica, né? Tem também na internet muita argumentação, muita falácia, tá? Sobre esse apelo à ignorância, sabe? É uma falácia. Que é quando a pessoa chega e fala assim, olha, você não conhece do assunto, então você está errado. Só que às vezes você conhece e às vezes a pessoa usa isso só para disfarçar e terminar a argumentação, né? Tipo, fulano não sabe de nada, ninguém sabe disso, ninguém sabe de onde veio isso. E ou então você não leu, cara, quando eu saí do espiritismo, eu via muita gente dizendo assim: você não me entende porque você não leu. Eu também via muito cristão falando assim: sabe por que você não entende a Bíblia? Porque você não leu. Você só vai entender a Bíblia quando você lê. Aí você lê e descobre que não é bem assim. Aí você vai ler o livro dos Espíritos e descobre que não é bem desse jeito. Você às vezes discorda, você entende, você não é um idiota, você não é um analfabeto funcional. Entende aquela leitura e percebe que não é, era mera fuga daquela pessoa, né? Uma fuga argumentativa. Então eu vou terminar aqui, gente. Olha, sobre a questão do livro, leiam, é importante, leia o que lhe interessa, leia o que você gosta, leia quadrinhos, leia RPG, né? Eu tenho uma, eu aprendi um pouco a leitura do inglês e espanhol nos videogames, cara. Então assim, eu boto um joguinho no computador, um jogo às vezes requer leitura. Eu tô passando muito mão no olho, cara. Nesse coronavírus tá foda. Não pode, né? Não faça isso, tá? Voltando ao assunto, leia, aprenda a ler, mas não pense que a leitura é a única fonte de conhecimento, porque ela não é. Um abraço para todos e até mais. Até a próxima.